dar a bênção para nós nesse dia, para a gente encerrar, tá, esse cenário. Bom, ouça então esse testemunho, preste muita atenção, porque o testemunho deste homem pode servir para você, ou então para alguém da tua casa, sua família, ou no teu grupo de oração. A paz de Jesus, amor de Maria. Assim, eu estou aqui para passar mesmo um pouco da realidade, talvez de tudo que nós ouvimos aqui hoje, né? Já começando assim, se colocando, quem não me conhece, eu me chamo Divino, sou para a honra e glória do Senhor, não para escândalo da igreja, mas para a honra e glória do Senhor. Eu sou separado há 7 anos e vivo na graça, buscando a castidade em Jesus Cristo e vivendo a minha vida unicamente na presença do Senhor. Tenho 3 filhos, esta é uma delas, a Joyce, tenho com 17 anos hoje, uma outra, a Jéssica, com 20 anos, e tenho um menino que está com 11 anos, e esse mês que vem agora, dia 4, ele vai fazer 12 anos. E o que eu tenho para falar para vocês, meus irmãos, nessa minha separação, sou separado, e foi muito difícil para mim, como pai de família, lutando ali, levando uma família na consciência em Deus, e na realidade, quando que você está com o pé firme no chão, ali ao lado da sua esposa, ao lado dos seus filhos, repentino aquilo se quebra, e aquilo mesmo vem como você estivesse no alto de uma escada, e você fica parado no chão. E isso foi o que aconteceu comigo, né? Tenho aí as minhas filhas, esta é a Joyce, que nem eu falei dentro da minha separação, sofri muito, mas o porquê que eu trouxe ela aqui do meu lado? Para dizer a vocês, casais, pai e mãe, que está aqui presente neste momento, que para mim foi um sofrimento muito grande, mas eu sofria por mim e sofria também por esses meus filhos, que na época era 12 anos de idade, quando que a gente se separou. Então eu via, né, assim, eu na minha casa, elas lá com a mãe dela, elas ficavam divididas. Então o filho sofre muito na separação de um pai. E já levando assim para vocês, pai e mãe, né, se você, né, leve o seu matrimônio na sinceridade, mesmo que tenha um desgaste ali dentro, tenha um desgaste no dia a dia do nosso matrimônio, sim, mas ame essa sua esposa, ame essa pessoa que está do seu lado todo dia ali, e tente mesmo a mudar essa consciência que hoje o mundo coloca em nossas vidas, coloca mesmo ao meio de nós, em dizer, não deu certo, se separe. Não, isso é mentira, é engano, é mais uma cilada do inimigo na vida de cada um de nós. Então aqui está o presente que Deus me deu, né? Foi elas que me sustentaram durante todo esse tempo. Primeiramente a Deus e também a essas minhas filhas, que me deu muito apoio, sempre do meu lado, sempre ali comigo, e com isso eu consegui, assim, na graça de Deus, na virtude em Deus, em estar aqui hoje em pé. Louvado seja Deus. Eu queria pôr assim para vocês, a minha vida foi uma vida muito sofrida. Em 1993, eu vim mesmo a perder a minha mãe. Então, por que eu trouxe ela aqui agora? Tenho sentido no trazer para colocar para vocês o que faz na cabeça de um filho, que muitas vezes a mãe e o pai se revoltam com o filho. Isso aconteceu comigo. Em 1993 eu perdi minha mãe, e eu tinha um carinho muito grande por ela. E ao perder a minha mãe, naquele momento ali do velório, eu, um rapaz que sempre gostei da zoeira, eu sempre, parece que eu já nasci assim, quando eu cresci, o meu negócio foi bagunça mesmo, foi zoeira, e minha vida era isso. Meu pai e minha mãe tentavam me segurar, tentavam falar comigo, isso não é o rumo, isso não é um caminho, e eu não queria saber, e levei minha vida nesses rumos. Chegou um certo ponto em que um dia eu ali me deparei com aquela pessoa que eu tanto amava, com aquela pessoa que eu amava, né, mas não sabia demonstrar esse carinho. Me deparei com ela dentro do caixão. Para mim aquilo lá foi a perdição toda da minha vida. Ali eu me revoltei ainda mais com a minha vida, e ali eu comecei, na primeira vez, dentro daquilo, chegou um rapaz e falou: olha, eu tenho a solução aonde que você vai se esquecer de tudo isso.
da morte da sua mãe, você vai viver legal, vai estar sorrindo, eu tenho aqui no meu bolso, vamos sair ali na quebrada e eu tenho algo para te oferecer. E ali naquele vai e vem, ele falando na minha orelha, eu fui ao encontro desse rapaz. Chegou lá, ele me enrolou e nós começamos, a primeira vez eu toquei ali na maconha. E ali eu comecei a usar a maconha escondida, e dentro da minha casa, ninguém percebendo nada, às vezes até no meio dos meus colegas, ninguém percebia nada, e ali eu comecei a entrar nesses rombos. Um certo dia, eu conheci outros rapazes de fora também. Aí a gente começou a fazer tipo uma gangue, né? Ali começamos a andar armado, e ali aquilo foi a minha segurança. Comecei a pegar segurança naquilo, naquelas armas, naqueles revólveres. Nós saía pela Raposo Tavares ali, estourando tudo que era lâmpada, o que era de placa que tinha ao meio da rua, nós saía estourando. Ali na nossa região, tinha ali 2 boates, né? As 2 boates que tinha ali, e dentro daquela boate, nós entrávamos naquela boate lá, e até o nosso nome estava gravado dentro daquelas boates. Aí chegava naquela boate, a gente fechava aquela boate e ficava a noite inteira bebendo, fumando, prostituindo, né? E acabando com a vida daqueles que pensavam em entrar naquele lugar. E ali disso eu fui gostando dessa ideia, fui mesmo vindo dentro disso tudo. Ao chegar um certo tempo, eu comecei mesmo a achar que a arma era a minha segurança. Então eu ia andando nesse lugar aqui, se alguém viesse ao meu encontro, eu queria ir ao encontro dele mesmo, para ele bater em mim, para ele tocar em mim, porque eu confiava naquilo que eu estava andando ao meu lado. Um certo dia, tinha uma senhorinha, ela me conhecia. Essa senhorinha, ela morava sozinha e ela sabia, porque nós alugamos uma casa ao lado da casa dessa senhora e compramos ali um carro velho, né? E colocamos esse carro velho naquele lugar, e era nesse carro que nós saía à noite fazer as nossas atrapalhadas da noite. Aí ela chegou um dia para mim e falou: meu filho, eu conheço você, eu conheço seu pai, conheço a sua mãe, e você aí desse jeito, levando uma vida dessa que você leva, né? Melhora a sua situação de vida, né? Nós aqui gostamos de você, mas não gostamos dessa situação que você leva, porque eu não posso deixar você entrar na minha casa, né? Você desse jeito, mas eu conheço o seu pai, eu tenho um grande amor por você também. Mas aquilo eu não dei ouvido para nada. Ela falou ali, saí andando e fui embora. Um certo tempo, nós alugamos essa casa, os pessoal que andava comigo nenhum trabalhava, e só eu trabalhava. Então eu ia na onde que tinha as drogas, nós ia buscar e colocava dentro daquela casa, comprava bebida, colocava lá dentro daquela casa, e nós ficava de sexta-feira até na segunda-feira fumando, bebendo e consumindo aquela bebida. Trazia mulheres para dentro da casa. Olha, era um verdadeiro inferno a vida que eu comecei a viver. E naquele vai e vem de todos esses nossos tempos, nós começamos a entrar dentro da igreja. Nós começamos a entrar dentro da igreja. Tinha pastor que, quando eu passava assim, o pastor começava a falar as coisas. Eu falava: mas quem é aquele cara para estar falando isso, né? Ele não sabe de nada. Falava assim, né, na simplicidade de não conhecedor. Esse cara, comedor de feijão, está falando que cura. Nós entrava dentro. Teve uma época que nós entramos dentro de uma igreja e nós fechamos a igreja, né? O pastor ali apavorado, e ali acabou o culto, todo mundo saiu de dentro da igreja. E naquela época todo mundo me conhecia por Zoião, né? Zoião, falava: olha, a turma do Zoião que está vindo aí e tal. E assim foi andando os nossos rumos, os nossos caminhos. E até que chegou um dia que uma certa pessoa, ao me encontrar, chegou e falou para mim bem assim: viu, vamos para a igreja. Aí eu falei: mas fazer o que dentro da igreja? Eu nunca tinha falado o nome de Jesus, eu nunca tinha falado o nome de Deus, né? Aquela pessoa me chamou para ir ao encontro de Jesus. Eu falei: vamos fazer o que lá? Ah, vamos lá, nós vamos rezar, Eu falei: rezar? Olha, ainda não é hora, mas hoje eu vejo que aquele tempo Deus já tinha um plano na minha vida, que eu chegava com essas pessoas e falava: ainda não é hora, quando eu estiver preparado eu vou estar lá, né? E as pessoas vinham, me convidavam, e eu ali só esquivando e correndo. Chegou um certo ponto
meus irmãos, de nós dentro dessa casa, pegar aquele carro, e nós ficamos sabendo que essa pessoa tinha mexido com um colega nosso na época. Aí nós fomos atrás dessa pessoa. Quando que nós chegou na porta da casa dele, ele chegou e saiu. Quando que nós viu aquele cara saindo, aí eu lembro que a gente foi lá, estava com um revólver na cinta, eu tirei o revólver e dei umas coronhadas na cabeça desse rapaz. Esse rapaz caiu, ficou caído no chão, nós entramos dentro do carro e saímos andar na cidade. Aí nós saímos andar na cidade e voltamos, aí fui embora para casa. Mas nesse dia, alguma coisa tocou no meu pensamento, algo iluminou o meu pensamento, e naquela noite eu comecei a pensar, parece que eu queria me sair fora daquilo e não conseguia. Algo falava bem assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Chegava na minha casa, meu pai, todo doido lá me esperando, 3 dias fora de casa, todo sujo, todo já até fedido, de tanto andar lá nas bebidas, nas drogas do mundo lá. Meu pai vinha falar comigo. Aí quando meu pai me falava, eu falava: pai, o senhor não sabe o que o senhor está falando, não. Me deixa, cuida lá da sua vida, que eu cuido da minha, e me deixa. Eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. E era isso na minha casa que eu levava. Num certo ponto, teve uma pessoa que me chamou para me ir no retiro de carnaval. E nessa época eu falei: mas o que eu vou fazer lá? A pessoa falou: nós vamos rezar. Eu falei: você é doido, rapaz? Eu vou ficar 3 dias trancado dentro do lugar orando? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mal o que fazer. Eu vou ficar lá 3 dias orando e eu tenho o que fazer. Não tenho tempo para isso não. Tudo bem. Aí passou, e nessa época teve 2 pessoas que já iam para a igreja, né? As pessoas, elas são até conhecidas, algumas da gente, que uma é a minha sobrinha e a outra é a Lucimar, né? Eu conheci essas meninas e elas chegou a me conhecer, que elas já eram mais tempo na igreja do que eu. E elas me chamaram, falaram bem assim: viu, vamos no retiro? Aí eu falei: ah, não vou, isso aí não é para mim, eu não está dando certo para ir. E eu fui nesse retiro. Aí ao chegar nesse retiro, o que acontece comigo, meus irmãos? Nesse dia, eu tinha levado droga dentro de uma bolsa, né, que elas achavam também nessa época que eu não mexia, fazia tudo nas escondidas. Coloquei um monte de droga dentro da mochila, peguei uma arma que eu sempre usava, coloquei aqui e fui para esse retiro. Ao chegar nesse retiro, chegando lá, eu falei: ó, é lá que eu vou passar, né? Eu vou lá passar essa droga para aquelas pessoas, mas lá eu fui surpreendido. Ao chegar naquele lugar, quando que eu coloquei a bolsa dentro do quarto, eu fui lá para a sala de palestra. Chegando na sala de palestra, eu não conhecia, não sabia direito lá, aquele tempo eu fumava, eu bebia. Eu lembro que eu acendi um cigarro no fundo da porta, assim, do salão, eu acendi um cigarro. Aí chegou um rapaz lá e falou: viu, aqui não é lugar de fumar. Aí eu falei: mas quem de vocês que vai me proibir de fumar aqui e vai dizer que eu não posso fumar? Acreditando naquelas armas que estavam comigo, acreditando no companheirismo que estava do meu lado. E naquele momento em que eu disse isso, o rapaz saiu, eu fiquei lá, acabei de fumar e saí para fora. Saí para fora. Quem conhece Ibaté sabe que lá tem uma escada muito grande, acho que dá uns 3 metros de altura. Eu fui para esse lugar. Ao chegando lá, acendi um outro cigarro. Quando que eu acendi aquele cigarro, a fumaça veio em minha direção. Eu lembro que eu perdi a visão. E lá de cima daquele morro eu caí, lá de cima. Caí lá no chão, caí cego. E ali os colegas que estavam do meu lado começaram a me arrastar, me puxar para um lado e outro. Eu falei: eu estou cego, eu estou cego. E eles falaram: não, você está cheio de cachaça, você está bêbado, isso, você não está cego. E começaram a me chutar. Eu abri minhas mãos, abri minhas pernas no chão e falei para eles: faça comigo o que você quiser fazer. Faça comigo o que você quiser fazer. Aí eles perceberam que eu estava cego mesmo. Aí eles me pegaram pela mão. Eu lembro que veio alguém lá que estava organizando aquele evento lá.
no momento que eu estava lá no chão, foi a primeira vez na minha vida, meus irmãos, que eu falei: meu Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou cego. O primeiro nome que veio naquele momento, que eu nunca tinha dizido. Naquele momento eu lembro que eles me pegaram, e ali aqueles pessoal que estava naquele evento ali, já foram me conduzindo lá para dentro do salão, e no momento que eu estava lá sentado lá no fundo, eu lembro que foi uma mão me tocou em mim, uma mão na minha cabeça, orando por mim. Ali começou a orar, e o pregador lá pregando, e o rapaz orando por mim, e o pregador começou a falar que parecia que estava falando comigo. Falou: olha, hoje aqui tem um jovem aqui que está sentado ao meio de vocês, que ele nunca acreditou em Deus, ele nunca acreditou nessa palavra, Senhor. Mas hoje, Jesus te põe você jovem, te põe você cego, mas nesse momento, em nome de Jesus, Ele restaura a sua visão. Naquele momento, meus irmãos, naquele momento em que Ele falou isso, eu lembro que minha visão foi abrindo, como que a gente leva uma paulada na cabeça, alguma coisa assim. A minha visão foi abrindo. Quando que eu vi, eu estava lá na frente pulando e glorificando o nome de Jesus. No momento em que eu olhei, e no momento em que eu olhei lá para trás, a pessoa que estava orando para mim era esse rapaz que eu tinha estourado a cabeça dele por uma semana. Então, meus irmãos, o que eu digo a vocês, no momento eu não conhecia, não sabia nada do que era Deus. Eu vim embora para minha casa naquele dia lá, deixei aquela bolsa para lá, com aquelas drogas, eu nem sei quem pegou, o que fizeram com aquilo, ficou lá na casa. Deixei tudo lá, cheguei na minha casa, né, já fui quebrando. Eu gostava muito de capoeira, treinei 4 anos de capoeira na época, gostava muito daqueles tal de funk, né, daqueles funk bravo mesmo, bem antiga. Cheguei na minha casa, já não tinha mais gosto para isso, né? Não tinha mais gosto de ouvir mais essas músicas, não tinha mais prazer de estar dentro de mais nada disso. E na realidade, naquele momento, né, em que aquilo aconteceu na minha vida, em que eu olhei e vi aquele rapaz que olhou por mim, logo em seguida, eu fui percebendo, né, ali naquele momento, em que Deus, Ele mesmo já tinha preparado o rumo da minha vida. Ele já estava mesmo preparando mesmo o sentido daquilo e algo que eu tinha feito lá no fundo, né, que hoje Ele iria transformar em bênção e graça. Eu não conhecia a palavra. Eu chegar na minha casa, quando que eu ouvi falar da história de Paulo, no momento em que eu fui ler aquele livro de Paulo, meus irmãos, eu apaixonei pela história daquele homem, porque eu tenho muito apego a ele também, pelo jeito que aquele homem viveu, o que aquele homem fez. A palavra vai dizer que Paulo, ele perseguia os cristãos, e eu também entrava dentro da igreja e atrapalhava o culto dos nossos irmãos. A palavra de Deus vai dizer que Paulo caiu num cavalo cego, e eu caí de 3 metros de altura cego. A palavra de Deus vai dizer que Ananias orou para Paulo para que a visão dele redobrasse. E no momento que eu olhei, aquele rapaz que eu tinha estourado a cabeça dele, foi exatamente o que orou para mim nesse momento. Por isso eu louvo e glorifico ao Senhor por tudo que tem feito na minha vida, porque muitos não tiveram a oportunidade que o Senhor me deu, daqueles que andou comigo. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé para receber Jesus, irmãos.